ela era ridícula, ignorante, falava umas coisas assim que era difícil de acreditar que ela realmente estava falando aquilo, porque ela demonstrava ser uma pessoa e depois ela era outra e não dava pra entender. Oi gente, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Bem, quem me acompanha lá no app Vizinho sabe que eu lancei uma brincadeirinha, né? Que vocês me mandassem uma história, uma fofoca que aconteceram com vocês, né? E aí eu contaria como se tivesse acontecido comigo e no final eu revelaria se a história é realmente minha ou de alguém, e caso a pessoa queira ser identificada, eu divulgaria ela aqui, colocaria o Instagram dela. E é isso que eu vim fazer hoje. Hoje eu vou contar a história de um namoro extremamente que eu tive na minha vida. E isso aconteceu em 2022. No começo de 2022, eu conheci uma menina que, tipo assim, ela era muito legal, super divertida, toda padrãozinho, sei lá, ela era as meninas dos sonhos, assim, sabe? Ela era famosinha na escola, ela era toda perfeitinha. Tipo assim, ela é o tipo de garota que qualquer pessoa gosta de ter por perto, sabe? Ter a amizade dela, sabe? Só de estar perto você se sente bem porque ela aparentava ser uma pessoa divertida, legal, na frente das pessoas. Ela era isso, tipo, extrovertida, divertida, engraçada. Então não perdi tempo, né? Fui logo conversando com ela, mandei mensagem, conversava com ela um pouquinho ali, um pouquinho aqui. E aí conversa vai, conversa bem, conversa vem. E aí a gente começa a se conhecer melhor. Isso que a gente começa a se conhecer melhor, a gente já começou a ter uns papos ali. E aí, enfim, depois de uns meses, foi no começo do ano, tá? De 2022. Isso aconteceu, acho que em fevereiro ou março, que a gente começou a namorar. Gente, no começo era tudo mil maravilhas, né? Era um mar de flores, estava tudo de boas, assim, como todo relacionamento começa, era tudo bom, tudo maravilhoso, que era beijo pra lá, que só o quê, que a gente se divertia muito, ria muito, e era bom de verdade, mas depois de uns 2 meses de namoro, aconteceu umas coisas aí que já começou a me deixar com um pé atrás sobre a minha visão, sabe, sobre o que eu via dela. Bom, depois de uns 2 meses, ela, do nada, começou a me tratar estranho, né? Ela não me tratava assim, ela começou a tratar estranho. Começou a ser grossa comigo à toa, tipo assim, do nada. Na frente das amigas, me tratava com ignorância. Ela era muito ignorante comigo na frente das amigas. E por trás ela era, não, meu amor, não sei lá o que, eu te amo. Mas na frente, sei lá o que, por que você tá falando isso? Não, não, não. Enfim, começou a me dar resposta seca e ela não era de fazer isso. Ela era uma pessoa muito legal, divertida, mas começou a me tratar seco, ser ignorante, dar umas má respostas sem nexo, do nada. Enfim, acompanha. Bom, eu, como estava apaixonado, né, fiquei ali, assim, abismado com a beleza dela, né, fascinado com como que aquela garota era linda. Tava apaixonado, deixei pra lá, né, deixei rolar, e aí foi passando um tempo, e ela começou a ser muito mais grossa, ser extremamente ignorante comigo, assim, por nada, ela era muito ignorante de graça comigo. E aí ela começou a me ignorar total, tipo assim, tô aqui com ela, tô conversando com ela, mas do nada ela, sei lá, não ligava muito pra mim, sabe? Só que ao mesmo tempo que ela não ligava muito pra mim, ela começou a ficar mais... Era como se eu fosse algo dela, sabe? Eu não poderia nem conversar mais com os meus amigos. Eu ia, por exemplo, eu tava conversando com os amigos dela e eu queria conversar com os meus amigos, eu não podia, porque ela não deixava, ela queria que eu ficasse junto com as amigas dela. E mesmo assim, na frente das amigas dela, ela me tratava com ignorância, eu não entendia por que ela fazia aquilo comigo. Tipo assim, eu não poderia nem sair pra conversar com os meus amigos, mas quando eu tava com ela, ela também me tratava seco, não entendia. Então eu comecei a reparar que ela ficou extremamente ciumenta e muito mais seca. Bom, meus amigos, eles me avisaram várias vezes. Essa menina não bate bem na cabeça. Essa menina tá te prendendo em casa. Essa menina não tá deixando você conversar com a gente mais. Tava passando dos limites. E os meus amigos me falavam isso. Cara, sai dessa. Tá errado esse negócio. Não existe isso. Mas eu estava apaixonado. Por mais que eu via que ela tava sendo dessa forma comigo, eu não conseguia escutar os meus amigos e deixar ela e prestar atenção nas coisas que ela realmente fazia, né? Quem se envolve no relacionamento sabe disso, que é difícil pra gente reconhecer que a gente tá em um relacionamento. Bom, mas depois que essas coisas começaram a se intensificar, ficar mais visível, eu comecei a perceber
E foi ali que tudo desabou. Foi ali que depois de um tempinho, assim, umas semanas que os meus amigos falavam essas coisas pra mim, eu comecei a meio que abrir meu olho pra ver se era realmente isso que estava acontecendo. E aí foi quando tudo desabou. Bom, eu comecei a saber de supostas traições dela, tá? Supostas traições que chegavam nos meus ouvidos. E aí, quando eu conversava com ela, eu via muitas controvérsias nas coisas que ela me falava. Uma hora ela me falava uma coisa, depois ela me falava outra, e depois ela repetia o que ela falou, e aí era muito papinho controverso, sabe? Ela não tava como se ela tentasse sustentar uma mentira, só que ela não conseguia, e aí ela acabava destruindo a mentira dela. Então ela tava sendo muito controversa em tudo. Depois disso, claro que eu fiquei inseguro, fiquei muito inseguro em relação a ela, eu comecei a confiar menos nela, comecei a falar menos perto dela, porque não tem como. Eu comecei a ficar assustado com o que ela me contava e com o que eu ficava sabendo sobre, entendeu? Então eu fiquei assim um pouco inseguro perto dela. Gente, o pior ainda vai chegar. Depois de um tempo que eu comecei a sair um pouco mais com ela, eu percebia que ela era muito... E ela fazia muitas piadas, assim. Tipo assim, ela mandava as pessoas brincar de... Gente, olha a cabeça da garota. Ela mandava as pessoas irem... Eu tava tão obcecado pela beleza dela, tava tão, assim, fascinado, e que eu não percebia isso antes. A minha paixão não me deixava perceber que ela era assim o tempo todo, e eu não percebia isso antes. Gente, depois de tudo isso, eu quis terminar. Eu comecei a conversar com ela sobre um possível término, e eu tinha medo, porque eu comecei a ter medo dela. Não basta eu ficar só inseguro, agora eu tinha começado a ficar com medo dela, tava me assustado. E aí eu quis terminar, já, eu jogava um verde ali, nananã, querendo que eu quero terminar, que sei lá o quê, mas ela não me deixava. Ela não deixava eu sair do relacionamento, ela não me deixava, era estranho, era bizarro. Gente, depois que eu toquei num possível término, ela começou a me prender muito mais. Eu tinha que pedir pra sair de casa. Vocês não estão entendendo, eu tinha que pedir pra sair de casa. Quando eu tava na escola... Eita, que a luz desligou. Volta aqui. Quando eu tava na escola, era simplesmente assim, eu não poderia ir no banheiro sem pedir ela. Eu tinha que... Ei, posso ir no banheiro, por favor? Cara, olha o cabimento disso, olha a pessoa. Ela tinha ciúmes, ela era muito ciumenta, e ela tinha ciúmes, ela tinha uma insegurança, não sei o que ela tinha na cabeça dela, que ela não deixava eu ir no banheiro sem pedir ela não deixava eu sair de casa sem pedir eu não podia falar com os meus amigos sem pedir ela. Quando eu podia, né, que mesmo quando eu pedia, ela não deixava. E eu ficava submetido àquilo, porque eu queria ficar com ela, né? Eu queria ter uma coisa com ela, eu acreditava nela. Acreditava, passado, tá? Só que não tava dando mais, e eu já comecei a me assustar muito mais, e ficava cada vez mais assustado, e cada dia que passava, eu começava assim, meu Deus, onde eu tô? Com quem eu tô me relacionando? Olha essa pessoa. Eu tava assim. E aí, eu fiquei nisso durante um bom tempo, eu fiquei nesse relacionamento durante um bom tempo, assim, e aí já começou a ser no final, não sei. Calma. Gente, depois de muito tempo, depois de muita discussão, tá? A gente discutiu bastante. Ela passou muita raiva comigo, assim como eu passei muita raiva com ela. A gente discutiu tanto que aí a gente finalmente entrou em um consenso. A gente terminou. Os dois quiseram. Na verdade, eu quis. Ela terminou, mas ela não queria terminar, sabe? Eu não entendia muito ela, mas ela não queria terminar. Ela queria me ter como posse dela. Enfim, a gente terminou. Mas vocês não sabem. Depois que a gente terminou, ela teve a cara de pau de falar que era só um tempo. Tipo assim, olha, é só um tempo, tá? A gente não terminou, não. Você ainda é meu. Tipo assim, não entendia, né? Como assim eu sou o seu? Como assim é só um tempo? Eu quero terminar, eu não quero mais nada com você. Mas pra ela era só um tempo, a gente já era casado, era só um tempo, a gente só tinha se separado, tá? A gente só tinha se separado, a gente tinha alguma coisa, mas só tinha se separado na cabeça dela, não. Eu falei que eu queria terminar, ela quis, né, terminar também, quis assim, né, quis, e a gente terminou, mas ela falou que a gente só tinha dado um tempo, que eu ainda era dela, que eu ainda pertencia a ela. Olha a cabeça da... E aí, depois que eu terminei com ela, galera, descobri um monte de coisa dela, tá? Descobri coisas, assim, terríveis. Eu descobri que ela ficava com meu amigo. Olha isso.
O meu amigo que me avisava sobre ela, tô entendendo. E ela ficava com ele. As traições que eu tinha suspeito, então, era real. Bom, mesmo eu assustado com tudo, eu chorei, tá, galera? Não sei se eu chorei por ter terminado com ela, não sei se eu chorei porque era meu amigo. Enfim, eu sei que eu chorei, tava passando por um mix de emoção ali na hora. Tipo, a menina que eu gostava com meu melhor amigo que me avisava sobre ela. Eu tava assim, cara... E aí eu chorei, fiquei triste durante um tempo, mas aí passou. Depois que eu vi que acabou mesmo, eu percebi que ela era extremamente soberba, o ego dela era muito alto, então eu vi que aquilo ali foi um livramento, tá? Não foi um término não, foi um livramento mesmo. Bom, mas aí o tempo passou, tá? Passou uns meses aí, passou bastante tempo, e aí eu descobri, tá, que ela trocou de estado, ela foi para outro estado, né? Não, ela não foi sozinha, claro, foi com os pais. Enfim, foi para outro estado, trocou de número, me bloqueou nas redes sociais, aí eu nem tenho mais contato com ela hoje, mas glória a Deus que eu não tenho mais contato com ela hoje, tá, galera? Então, assim, ela viveu a vida dela, eu vivi a minha vida, eu não falo mais com esse amigo, tá? Enfim, não falo mais com ele. É isso. Porque eu não entendia a parte dele. Se ele me avisava sobre essas coisas que ela fazia, mas depois ele ficou com ela, meio controverso aí, mas enfim. Ela viveu a vida dela, eu vivi a minha vida, meu amigo viveu a vida dele, meu ex-amigo, né? Enfim, é isso. E aí a gente nunca mais teve contato. Bom, gente, essa foi a história, tá? O relacionamento que eu tive com uma garota. E eu vou contar pra vocês. Essa história não é minha, é de uma seguidora, tá? Que ela me mandou essa história pelo e-mail que tá aqui na tela e também tá aqui na descrição. Se você quiser me mandar essa história, pode mandar, tá? A sua história, que eu vou contar a sua história. Pode ser uma história triste, legal, feliz, uma fofoca que aconteceu aí na sua rua, enfim. Essa história é da Hazel, enfim, não sei como é que se escreve, mas tá aparecendo aí na tela. O Instagram dela também tá aparecendo aí na tela, tá, galera? Segue ela lá. Essa história é dela e não era namorada, era namorado, e eu não posso falar o nome aqui, porque, enfim, envolve outras pessoas. E em vez do namorado dela ter ficado com um amigo dela, ficou com a amiga dela. Ou seja, eu faço sempre algumas alterações para como se fosse eu contando a história, tá? Então, se você mandar a sua história, eu vou fazer pequenas alterações ali, como se tivesse acontecido comigo, e aí eu vou postar aqui depois no final. Se você quiser ser identificado, eu falo que a história é de tal pessoa, explico as mudanças que eu fiz, e é isso. Se você não quiser ser identificado, eu falo que a história é de um seguidor, eu não falo o nome, né? Eu só falo que era de um seguidor e falo as alterações que eu fiz. Mas é isso, se você gostou desse quadro, me ajuda, porque eu não tenho nome pra ele, tá, galera? Eu não tenho nome pra esse quadro. Não sei se é Aconteceu Comigo, Contos da Vida, não sei. Vocês que decidem aí. Eu vou fazer uma enquete lá na aba de comunidade aqui do canal pra vocês votarem qual é o nome desse quadro, porque isso aqui vai virar um quadro aqui no canal, tá, galera? Vocês mandam a história de vocês que eu faço a história de vocês, tá? É isso, gente. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Se perdeu, faça maratona, tá, galera? Porque eu tô publicando muito vídeo aqui. Tô me empenhando muito para trazer um bom conteúdo para vocês, tá? Tem shorts, tem vídeo, tem shorts, tá? Então, por favor, deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo!